Essa prisão que acabou de acontecer agora, neste exato momento, essa notícia foi confirmada direto de Brasília, que agora, neste exato momento, gente, tá? É simplesmente tão inacreditável que Brasília, gente, tá em estado de choque agora, neste exato momento. Eu vou explicar tudo, gente, tá? O que acabou de acontecer. Outra notícia urgentíssima, gente, tá? O ministro do STF, Luiz Fux, simplesmente peitou e confrontou, bateu de frente com o ministro Alexandre de Moraes, gente, tá? O gigante definitivamente acordou. Ministro Luiz Fux peitou e confrontou, bateu de frente, foi pra cima do ministro Alexandre de Moraes. E por que que o ministro Luiz Fux ficou tão furioso? Por que que ele tomou essa decisão? Claro que eu vou trazer essa notícia completíssima nos mínimos detalhes. E a notícia, essa decisão do ministro Luiz Fux, eu tenho certeza absoluta que todos vocês vão gostar e muito. Inclusive, muitos de vocês vão ser pegos de surpresa, gente, tá? Outra bomba. Acabou de sair aqui nova informação, novos desdobramentos sobre o motivo da causa da morte do sicário, do capanga do Daniel Worcaro na prisão, gente, tá? Nova informação acabou de sair que eu confesso pra vocês que eu tô estarrecida, gente, tá? A causa da morte do sicário do Daniel Worcaro, afinal de contas, ele realmente atentou contra a própria vida ou foi queima de arquivo? Afinal de contas, aquele homem sabia muita coisa. Acabou de sair uma notícia explosiva sobre essa questão e é claro que eu vou trazer também essa atualização para todos vocês. E o Lula, gente, tá? Na verdade, o presidente do PT acaba de falar sobre substituto de Lula da Silva aqui para presidente da República em 2026. E aumentou os rumores de que Lula da Silva pode sim desistir desta eleição de 2026, gente, tá? O próprio presidente do PT, o Edinho, acabou de falar sobre o substituto do Lula da Silva. Aumentou os rumores de que Lula pode desistir da eleição. Sim, é outra bomba que deixou a esquerda devastada aqui agora neste exato momento. Tudo isso e muito mais vai estar aqui rapidinho. Eu tenho um convite mega especial para fazer para você que está aí do outro lado aí me assistindo. Eu quero convidar você a fazer parte da nossa família, se inscrever no nosso canal aqui. Um cidadão bem informado jamais será escravizado. Esse é o lema aqui do nosso canal. Então, rapidamente se inscreva aqui embaixo no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe o vídeo o máximo possível que vocês puderem. E para acabar de piorar a situação do Lula, mais pesquisa Datafolha saiu hoje, gente, tá? Mais uma pesquisa e ela caiu como uma bomba contra Lula da Silva. Datafolha, desaprovação de Lula cresce e atinge maior patamar em um ano. Isso não sou eu que estou dizendo, gente, é a própria Datafolha. Para desespero do Lula e dos seus cupinchas, dos seus companheiros, gente, porque eles só acreditam mesmo que a coisa tá feia quando sai no Datafolha. Deu para vocês entenderem, gente? O instituto de pesquisa que eles mais respeitam é o Datafolha. Então, se tá no Datafolha, aí atinge, gente. Aí atinge o Lula como se fosse um míssil teleguiado. Lula está completamente desesperado com essa notícia que está aqui agora na sua tela. Ó. Índice de desaprovação da gestão do Lula subiu de 49, né, para 51. Os dados são da pesquisa Datafolha. Com os novos números, Lula atingiu o maior índice de desaprovação em um ano. Já a aprovação saiu de 47 no último levantamento para 45 nos dados atuais. Pesquisa foi realizada entre terça, 7 e quinta, 9. Margem de erro. E tá aí, gente, tá? O Lula conseguiu. Em um ano, desaprovação de Lula cresce e atinge o maior patamar em um ano, gente. Vocês têm noção do quanto o Lula deve estar desesperado com essa notícia? E falando em desespero, gente, acabou de sair aqui novas informações sobre aquela cabulosa morte do sicário do Daniel Worcaro, né? Do capanga do Daniel Worcaro. Desde quando foi confirmada a morte do sicário
daquela forma com que aconteceu, muita gente tem colocado em xeque. Será mesmo que ele atentou contra a própria vida ou foi queima de arquivo? Alguém apagou, eliminou aquele homem. Afinal de contas, ele sabia muita coisa. Então, gente, tá? Muita coisa parece que não está sendo revelada, tá? Parece que algumas coisas estão camuflando, parece que estão tentando esconder algumas informações sobre a morte do sicário. Por que eles estão, ao que tudo indica, tentando esconder algumas informações? Vocês vão entender, vejam só. No dia da morte, a própria defesa de Sicário informou que o motivo do falecimento foi morte encefálica, decorrente da falta de oxigênio no cérebro. Os advogados disseram ainda que o corpo seria encaminhado para o Instituto Médico Legal, o IML. Na certidão de Sicário também não consta, eu vou frisar esta informação, porque, como eu disse, é tudo muito esquisito. A gente toma cuidado, pelo dever do ofício do jornalismo, de não levantar teorias da conspiração, de não embarcar em qualquer história, mas ouçam o que diz o site Metrópole. Eu estou literalmente lendo. Na certidão de Sicário também não consta o cemitério no qual ele foi enterrado. Informações oficiais dizem que ele foi sepultado no cemitério do Bonfim, em Belo Horizonte. Como mostrou o Metrópolis, o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, responsável pelas investigações do caso Master, negou acesso da CPI do crime organizado no Senado aos dados da morte desse Sicário. Olha, é mais uma informação aqui, Olavo, a gente não pode correr dela. Não consta o nome do cemitério no qual ele foi enterrado na certidão. Faltam informações e é um caso que ganhou repercussão nacional, porque se trata do caso Master, do escândalo que move hoje o país. O país está todo cheio acompanhando esse escândalo Master. E uma figura que participava das conversas, um faz-tudo, como diz a publicação, do banqueiro Daniel Vorcaro, que tá no olho do furacão do caso Master, era o dono do Master. Ele morre logo depois de ser preso e tem o apelido de Sicário. Sabemos o que significa Sicário, né? É um matador de aluguel, enfim, é de estranhar. Muito estranho, gente. Eu tinha que trazer isso aqui pra vocês porque tá muito estranho, tá? Todas as informações, né? Na verdade, a falta de informações sobre a morte do sicário, agora essa questão do cemitério, parece que, né, lá nos registros, lá colocaram a morte dele, na verdade, um mês antes, da verdade, da data da morte. Gente, tudo muito cabuloso nessa questão da morte do sicário, do capanga, né, do matador de aluguel do Daniel Vorcaro. Tudo muito estranho, é muito cabuloso. A cada informação que sai. E por que até hoje não saiu a causa da morte? Por quê que até hoje eles não revelaram a verdadeira causa da morte do sicário, do capanga do Vorcaro? Por que será, gente, tá? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Na opinião de vocês, por que até hoje eles não revelaram a causa da morte do sicário do Daniel Vorcaro? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês, tá? E agora, gente, o vídeo mais delicioso que vocês vão assistir nesse dia de hoje. Vocês estão vendo esse loirinho aqui que tá no meio aqui dessa imagem? O nome dele é Bruno Galhaço. É o ator é o ator da Globo, né? O ex-ator da Globo, não sei, mais esquerdista da face da terra. O maior bajulador do Lula, fez campanha pro Lula, fez o L, pediu voto pro Lula. Pois bem, e esse que está lá do outro lado, gente, é irmão do Bruno Galhaço. Esse irmão do Bruno Galhaço, o lambedor de botas aqui, né? Do ator lambedor de botas do Lula. Ele fez na verdade, ele arrebentou, ele destruiu o irmão dele, o Bruno Galhaço, o lambedor de botas do Lula. Mas assim, gente, mas de uma forma que eu tô chocada que ele teve coragem de fazer isso. Thiago Galhaço arrebenta com o irmão lacrador em vídeo devastador, gente. Realmente é um vídeo devastador, que ele expôs do irmão dele aqui, lambedor de botas do Lula, tá? O artista mais esquerdista da face da terra, o ator mais esquerdista da face da terra. É devastador que o irmão dele acabou de expor aqui. Vocês vão ficar chocados. Assistam. E o deputado Thiago Galhaço, irmão do ator Bruno Galhaço, que esteve essa semana lá, junto com o Lula, dando abracinho, beijou a mão do Lula, beijou a Janja. Sim, ele, Thiago Galhaço, provocou o irmão em vídeo devastador. Vira homem, rapaz, vem atrás de mim. Eu vou mostrar pra vocês esse vídeo. Eu quero perguntar já, Diniz, responde aí se você já brigou com algum familiar, ou já deixou de falar com o irmão, a irmã, prima, primo, tio, tia, por conta de política. Olha que isso é uma coisa que todos nós... Pega fogo. Pega fogo. Eu quero saber se tem alguém na sua família que é esquerdista, é comunista. Eu sou fã desse cara aqui. Eu sou fã. Você gosta do Thiago também? Dá só uma olhada. E depois do vídeo eu volto aqui que eu vou detonar os artistas. Eu tenho lugar de fala porque eu sou ator desde 1997, profissional.
Vou arrebentar com esses caras aqui, eu já volto. Vamos ver o vídeo. Mamãe, o Thiago me expôs na internet, mãe. Você acha isso certo, mãe? Mamãe, por favor, manda ele pegar o vídeo, mãe. Mãe, você vai parar de falar comigo? Pô, tá velho pra isso, cara. Ô, Bruno, meu gabinete é 1503, Avenida México, número 5. Gabinete, Thiago, aliás, deputado, seu irmão quer te ajudar. Mamãe, você acha certo? Ô, John. Ô, tio Bruno tá chateado, John. Tio Bruno tá chateado, John. Ô, Bruno, relaxa, tá sorrindo, cara. John. Você tira foto com o Lula, você quer o quê? Que a galera apoie você. Ei, parabéns, a economia tá maravilhosa, o Lulinha é um inocente. Pô, isso. Agora para de reclamar com a minha mãe, fera. Pelo amor de Deus. Mãe, o Thiago tá expondo, mamãe, por favor, mãe, me ajuda. Porra, vira homem, rapaz. Ah, pro caralho, pô. Bom, todo mundo já viu essa foto aqui, mas essa daqui foi em 2022. Mas essa aqui, esse ano, ele conseguiu melhorar, ou melhor, piorar, porque ainda tem a Janja. Depois de 4 anos de governo Lula, ele teve coragem de tirar essa foto. Será que ele deve ter ido lá pra cobrar? Ou será que ele deve ter ido lá pra poder divulgar o filme que ele tá fazendo? Já viram o filme 5 dele? milhões. Não viram, não? Esse 5 aqui, milhões. ó. O Bruno Gagliasso no País das Maravilhas. Porque só vivendo nesse País das Maravilhas, sem queimada na Amazônia, sem escândalos de corrupção no INSS, sem escândalos de corrupção no Banco Master, enfim, sem nesse País das Maravilhas que ele deve estar vivendo. Esse filme é maravilhoso. Pra ele. Porque pra você, pra mim, pra população, é um filme de terror e de muito mau gosto. Meu Deus, será que depois de tudo que o Lula já fez, tudo que o Lula tá fazendo, ele tem a coragem de ainda tirar foto, dando beijinho na mão daquele sujeito, cheio de faca nos dentes? Tá amarrado, pelo amor de Deus, Bruno. Vai nas ruas, conversa com as pessoas, cara. Escuta um pouco seu irmão mais novo, pelo amor de Deus. E pra finalizar, a gente sabe que não existe petista nenhum de graça. E esse beijinho, na verdade, foi pra comemorar, pra fazer a sessão pipoca do filme Por um Fio. Esse mesmo aqui, ó, que foi captado através do teu dinheiro. 5.700.000 reais de dinheiro público. Olha aí, ó. Pra falar desse filme Por um Fio. Esse nome curioso, né? Será que vai falar do quê? Do policial militar que sai aqui no Rio de Janeiro por um fio, de voltar pra casa? Ou da população que sai por um fio, às vezes de nem voltar pra casa? Ou vai falar do Lulinha, que tá por um fio de rodar nos escândalos de corrupção do INSS? Essa gente perdeu a vergonha na cara. Com a Dira Paz aqui, ó. O Lula ali na camiseta, fazendo L. Ela ganhou 470 mil reais. É caro esse voto, Lana. O artista no Brasil não é mais independente. Se é que algum dia foi. Não é independente. Acabou. Essa lei Rouanet lazarenta acabou com a independência dos artistas. Porque os caras recebem dinheiro do Lula, do governo, e tem que ficar bajulando. É a arte da bajulação que existe hoje. Não tem mais arte dramática. É a arte da bajulação. 470 mil reais. Quem é essa mulher? O que ela fez? 470 mil para fazer uma campanha publicitária. Milton Cunha, 310 mil reais para fazer uma ação publicitária. Agora dá para entender por que ele estava puxando o saco do Lula no carnaval quando aquela escola vergonhosa que foi rebaixada entrou na avenida. 310 mil reais. Então o Lula compra os artistas. Ele compra, não é que ele gosta da arte, que ele reconhece os artistas. Ele usa os artistas como massa de manobra. E é isso que o Thiago Galhaço está expondo, porque o irmão dele é um gado. É massa de manobra na mão do Lula. Esse cachê de 470 mil reais que essa mulher aqui recebeu para fazer uma campanha publicitária está totalmente fora da realidade. Totalmente fora da realidade. É por isso que eles ficam bajulando. Não é valor de mercado. Quem é essa mulher? É uma grande top model, uma modelo internacional. E aí, nesse caso, empresa privada, aí a empresa privada pode pagar quanto quiser. Vai depender do tamanho da pessoa. Agora, o governo federal pagar 470 mil reais para fazer uma campanha publicitária, isso devia ser um crime, Lana. Não é um crime, não é ilegal, mas é no mínimo o quê? Imoral. Não é ético, né? É vergonhoso, é vergonhoso. Tá? E outra coisa, se não tivesse dinheiro do papai Lula, que vem do povo brasileiro, que paga impostos, trabalha 6 meses para pagar impostos, e depois o Lula daria, se não fosse o dinheiro do governo, vocês estariam na sarjeta, porque vocês não têm talento, vocês não sabem fazer teatro de verdade, vocês não sabem fazer cinema com qualidade. Vocês são lacradores militantes e o povo está cansado dessa militância. Se não é dinheiro do povo, vocês não são nada, absolutamente nada, porque vocês renegaram a arte. Vocês negaram o palco, negaram a arte dramática para serem bajuladores de políticos corruptos, como este aí que você está fazendo, o gesto, foi condenado e preso por lavagem de dinheiro, corrupção passiva. Corromperam o Dionísio, né? Corromperam o Dionísio, exatamente. Corromperam o Deus do teatro. Vocês não estão nem aí mais para a arte. A arte de vocês é receber dinheiro público. Muito obrigado. A arte de vocês é receber dinheiro.
Gente, tá aí, gente, tá? Expôs tudo, né? Irmão aqui do Bruno Galhaço expôs o irmão, gente, tá? Segundo ele recebeu uma ligação da mãe dele, porque o irmão, né, o Bruno Galhaço, foi reclamar: mamãe, tá me expondo na internet. Que vergonha, gente, uma mão desses pedindo socorro pra mamãe salvar ele, mas na hora que tá lá recebendo dinheiro, né, de Lei Rouanet, né, de Lula da Silva, nossa, aí é macho, aí é homem. Mas não pode ser criticado pelo irmão que vira um menininho, né, pra pedir socorro pra mamãe. Vergonha, né, gente, tá? Essa é a palavra que define, vergonha. Irmão do Bruno Galhaço humilhando ele aqui na internet para o Brasil inteiro. E agora, gente, Luiz Fux, o gigante, acordou, gente, tá? Simplesmente partiu para cima do ministro Alexandre de Moraes, peitou, confrontou, bateu de frente, sim. Luiz Fux diverge de Moraes e vota para absolver, ou seja, para inocentar 11 réus do 8 de janeiro, gente, tá? Divergiu de Alexandre de Moraes, ou seja, confrontou e peitou Alexandre de Moraes. O ministro Luiz Fux definitivamente não tá para brincadeira, né? O ministro Luiz Fux do STF divergiu do relator Alexandre de Moraes e votou para absolver 11 condenados por envolvimento no 8 de janeiro, em julgamentos de embargos de declaração e agravos regimentais no plenário virtual desta sexta-feira. Com participação dos 10 ministros, Fux sustentou que os casos não deveriam ser analisados pelo STF, por envolverem réus sem foro privilegiado. Os casos foram retomados após pedido de vista do próprio ministro Fux. O ministro defendeu a anulação das ações penais por entender que a corte não tem competência para julgar os acusados e que, caso a tese não seja acolhida pelos demais ministros, os réus sejam absolvidos por insuficiência de provas. Meu Deus, eu não estou acreditando que o Luiz Fux teve coragem de divergir, de expor o ministro Alexandre de Moraes. Tá aqui, gente, tá? Ele disse o seguinte, ó: não havendo provas robustas, né, de autoria e da materialidade sobre uma conduta criminosa descrita de forma adequada individual, impõe-se a absolvição, visto que, como reconhece a jurisprudência desta corte quanto à regra de prova, a formulação mais precisa é o estandarte anglo-saxônico, no sentido de que a responsabilidade criminal deve ser aprovada acima de qualquer dúvida razoável, disse Fux, a absolver o réu Anilton da Silva Santos. Gente, quem não deve ter gostado nada desse confronto deve ter sido o ministro Alexandre de Moraes, né, gente? Eu imagino que ele realmente não deve ter gostado nada. E agora, gente, teve prisão por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Moraes manda PF prender dentista que depredou gabinete de Janja no 8 de janeiro. Ou seja, essa prisão aconteceu por conta do gabinete da Janja, aquela que estava comendo a paca aí recentemente. O ministro Alexandre de Moraes do STF, ou seja, a bruxa tá solta, né? Alexandre de Moraes decreta prisão novamente. Então, Moraes determinou que a Polícia Federal prenda o dentista Vitório Campos da Silva, de 73 anos, condenado pelos atos do 8 de janeiro após depredar o gabinete da Janja no Palácio do Planalto. Gabinete da Janja no Palácio do Planalto. Essa mulher trabalha, gente. Desde quando Janja trabalha? Porque, para mim, a única coisa que ela sabe fazer é torrar o nosso dinheiro. Então, condenada a 14 anos, por decisão dos ministros da primeira turma, o processo transitou em julgado, ou seja, não cabem mais recursos. Com isso, Moraes determinou a prisão do dentista em decisão proferida em 8 de abril. Tá aqui, gente, tá? O dentista teve prisão decretada nesse dia de hoje pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, porque o crime que ele cometeu foi um crime cruel e brutal, imperdoável.
Ele vandalizou o gabinete da Janja. Isso é um crime imperdoável, é um crime da mais alta periculosidade. Ele é um criminoso perigoso, não pode estar junto com as pessoas, porque ele é muito perigoso. Ai, gente, meu Deus do céu, o que virou dessa justiça, do judiciário do Brasil? O que virou, gente? Virou uma chicana, né? Parece até uma piada, mas realmente 14 anos de prisão. Senador Flávio Viana, gente, presidente da CPMI, da roubalheira, da fraude do INSS, concedeu entrevista para o Pânico e simplesmente soltou uma bomba contra o ministro Alexandre de Moraes. E o desespero, gente, tomou conta do STF. Vejam só. Que nem agora o Alexandre de Moraes, que nem apareceu aí casas dele, dinheiro, que apareceu imóveis, 266% de... Você acha que ele vai explicar isso? Ou você acha que olha, vai deixar, vai ficar... Porque ele não explicou nada. Mas você acha que ele vai? Não sei, perguntando pro senador. Eu não tenho medo nenhum de dizer para vocês, e estou sendo assim perseguido de uma maneira absurda, politicamente, pessoalmente, porque qualquer país sério do mundo, o ministro Alexandre de Moraes estaria afastado da Suprema Corte até uma investigação provar se ele tem ou não tem responsabilidade. Porque é uma dúvida, né? Não, é uma não dúvida pode. que está aí na... Coerente. Qual foi uma decisão dele logo depois do fim da CPMI? Restringir as quebras de sigilo a investigações formais, ou seja, ele limitou mais uma vez a possibilidade de mais uma blindagem em cima do parlamento. E o mais assustador que você colocou aqui é a relação dos escritórios de advocacias com os ministros. Isso tem que acabar no Brasil. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Concordo. É conflito de interesse ou não? Concordo. Se a sua esposa tem um escritório de advocacia e ela vai advogar no caso que está sendo investigado, alguma coisa vai ter lá naquele lugar. Todos os ministros, a maioria deles, a gente usa aqui supostamente, mas é verdade, foi feito aqui. Todos os ministros têm parentes relacionados a escritórios de advocacias. Ou é o filho, ou é a mulher, ou é a esposa. Isso é um absurdo. É um tremendo absurdo, né, gente? Então, vocês viram aqui a fala, né, do senador Carlos Viana. Em qualquer país sério, Alexandre de Moraes já estaria afastado do STF, do julgamento do caso mais, mas há muito tempo. Já estaria afastado do STF há muito tempo. Mas aqui, como é Brasólia, né, como diz o Emílio Zurita, aqui é Brasólia, aqui acontece de tudo, né, gente, tá? Mas Alexandre de Moraes tem que explicar. Uma hora ou outra não vai ter outra escapatória, é uma denúncia grave atrás da outra, explodindo aí na imprensa. Vai chegar um momento que ele vai ter que dar muitas explicações, né? Vai que uma hora é aprovado, né, o requerimento, coloca-se para votar e é aberto uma CPMI do Banco Master. Gente, ele vai ter que explicar em algum momento. A chapa está esquentando. Praticamente todo santo dia sai uma nova bomba envolvendo o ministro Alexandre de Moraes. Por isso que o senador Carlos Viana endossa aqui mais uma vez que ele deveria estar afastado do STF devido à gravidade de tanta denúncia que vem surgindo aí na imprensa. E agora, gente, Flávio Bolsonaro acabou de postar aqui, sem a menor sombra de dúvida, um dos seus melhores vídeos até hoje, gente. Tá realmente aqui. Ele deu um soco no estômago de Lula da Silva, gente, mas a pancada foi muito forte. Vejam o que o Flávio Bolsonaro acabou de fazer. Ele simplesmente destruiu para todo sempre Lula da Silva, mas assim, bateu tão forte, mas foi sem dó e nem piedade, gente, tá? É um dos melhores vídeos que você vai assistir nesse dia de hoje. Na verdade, um dos melhores vídeos do Flávio até hoje. Vocês vão entender por quê. Lula, se assistir esse vídeo aqui, vai ter um infarto fulminante. Vejam só. A crise é grave. Metade da população adulta no Brasil está com o nome sujo na praça. Isso não é pouca coisa. É uma âncora, um peso absurdo na vida de mais de 80 milhões de pessoas. É algo que vai muito além de atrapalhar o João Maria a financiar um carro, comprar uma geladeira nova ou fazer uma viagem com a família. Para uma parcela gigante desses 80 milhões de brasileiros, isso representa comer menos. Significa panela vazia.
E quase 20% desses brasileiros não está conseguindo pagar nem as contas de água e luz. Não tem dinheiro pro básico, pro mínimo. Tem gente parcelando o arroz, o feijão no cartão de crédito. O governo Lula diz que dá o gás e tira a comida. Como o governo do PT gasta mais do que arrecada e aumenta impostos para arrecadar ainda mais às custas do suor do trabalhador brasileiro, a taxa de juros no Brasil é uma das maiores no mundo. E é ela que serve de referência para calcular os juros da sua dívida. Ou seja, os juros no Brasil estão altos por causa do governo Lula e a sua dívida aumenta por causa dele. É o governo do PT te deixando no vermelho, impedindo você de organizar a sua casa e a sua vida. E sabe o que é pior? É que não para por aí. Além dos juros altos, o governo do PT deu mais uma punhalada nas costas de milhões de brasileiros. No apagar das luzes, quando ninguém estava prestando atenção, no dia 29 de dezembro de 2023, quase na virada do ano, o Lula sancionou a lei número 14.790, a chamada Lei das Bets. Ela regulamentou os sites de aposta no Brasil. O resultado tá aí. Um monte de gente se iludindo, achando que vai ganhar dinheiro apostando, gastando até o que não tem e no final perde tudo e ainda fica endividado. Lula criou o problema e fica fazendo discurso vazio sem apontar a solução. Enquanto isso, você paga a conta pela tragédia do governo do PT. Depois de tudo isso que eu te falei, você pode até continuar gostando do Lula, sei lá, né? Mas goste mais de você, goste mais da sua família e vem com a gente arrumar a casa e recolocar o Brasil no caminho da prosperidade. Sabe, gente, que essa é uma palavra que eu gosto muito. Prosperidade. É uma palavra que toca profundamente o meu coração, gente, tá? Prosperidade. Que é o que a gente deseja para o Brasil, né? Que as pessoas prosperem, que as pessoas fiquem bem de situação, que as pessoas coloquem comida, né? Fartura, comida saudável na sua mesa. Né, que as mães tenham condições de dar, né, uma assistência de saúde boa para os seus filhos, escola de qualidade para os seus filhos, tudo isso, um trabalho digno, que seja bem remunerado. Isso chama-se prosperidade, que vocês conquistem a casa de vocês, a moto de vocês, o carro de vocês, para que vocês possam ir nos lugares que vocês desejam, que vocês possam ter a oportunidade de viajar, de conhecer lugares. Principalmente que vocês tenham acesso à saúde de qualidade. Isso é prosperidade, gente, tá? Como eu gostaria que o Brasil inteiro, que o povo brasileiro tivesse acesso a tudo isso que eu acabei de mencionar. Isso seria vocês prosperando. É, gente, tá aí. Flávio Bolsonaro mostrando o câncer e a tragédia que Lula é para o Brasil. Ele repetindo aquilo que eu sempre falo para vocês, a tragédia, né? Que o Lula é para o Brasil. E tá na hora de mudar tudo isso. E claro que temos aqui, sem a menor sombra de dúvida, o melhor candidato de todos, que é Flávio Bolsonaro, gente. Então não tem a menor sombra de dúvida que vai ser uma vitória avassaladora. E Lula vai ficar doente.